Queridos amigos da nossa família Estratégia, eu sou o professor Gustavo Cordeiro, promotor de justiça em São Paulo, e nós estamos nos 50 dicas para ministérios públicos. Veja só, você já ouviu falar de processo estrutural? Esse assunto é extremamente importante, tanto que já caiu na dissertação da segunda fase do Ministério Público do Estado de São Paulo, na prova de 2023, no 95º concurso. E a minha pergunta é: você saberia definir o que é um processo estrutural? Bom, introdutoriamente é importante dizer que problemas estruturais sempre existiram. E a ideia de processo estrutural é de que existe a necessidade de que a tutela jurisdicional se adeque a esses problemas estruturais, de maneira que, muitas vezes, uma questão estrutural não será resolvida por uma mera liminar, por uma simples decisão, mas demandará um conjunto encadeado de atos que se sucedam, a fim de que uma questão estrutural de dificílima solução possa ser resolvida. Dito isso, quando falamos em processo estrutural, podemos definir como uma técnica processual voltada à resolução de litígios de interesse público, que envolvem a falta de políticas públicas ou o mau funcionamento das instituições, assim como outras situações conflitivas de alta complexidade, que acabam por gerar violações a direitos fundamentais prestacionais de segunda geração, portanto, em larga escala, desafiando medidas estruturais como forma de adequação à ordem constitucional vigente. Não é uma mera liminar que vai resolver um problema estrutural que envolva, por exemplo, um problema de falta de esgoto ou falta de acesso à água potável para uma determinada população carente. É necessário que nós tenhamos processos estruturais, uma sucessão de atos que se desenvolvam em um ambiente de um processo estrutural, a fim de que nós possamos efetivamente resolver o problema. No Brasil, é muito comum aquela lógica segundo a qual uma determinada pessoa ganha, mas não leva. O processo estrutural tem exatamente esse objetivo de impedir o ganhou, mas não levou. Tem por propósito, efetivamente, obter de forma integral a tutela relacionada a esse problema estrutural. O objeto do processo estrutural, portanto, é solucionar problemas estruturais com a intervenção excepcional do Poder Judiciário no Poder Executivo para a garantia da implementação de políticas públicas. E são 3 as premissas imprescindíveis para que essa intervenção por meio do processo estrutural seja levada a efeito. Primeiro, falhas estruturais decorrentes da omissão total ou parcial do Estado ou uma ação estatal deficiente. Segundo, violação a direitos fundamentais em larga escala, inclusive possível estado de coisas inconstitucional. E terceiro, o alcance difuso de cidadãos, algo que envolva pessoas indeterminadas. E o precedente histórico relacionado ao processo estrutural remonta a 1954, em que lá nos Estados Unidos a Suprema Corte norte-americana julgou o caso Brown versus Board of Education of Topeka, em que havia uma criança que morava perto de uma escola, porém essa escola ela apenas era composta por crianças de outra identidade étnica. E a outra escola mais próxima seria muito distante, ela teria que andar muitos e muitos quilômetros até chegar nessa escola relacionada a crianças da sua identidade racial ou étnica. Nesse caso, a Suprema Corte, ela superou o antigo conceito de separate but equal, que
predominava ali nos Estados Unidos. E a ideia foi de que a partir de então foram tomadas medidas estruturais com o objetivo de dar fim à segregação racial no ensino público dos Estados Unidos. E quando falamos em processo estrutural, é fundamental que nós bebamos da fonte brasileira. O pai do processo estrutural aqui no Brasil é o professor Edilson Vitorelli. E ele define que temos como características fundamentais do processo estrutural 8, que seriam estrutura participativa multilateral, envolvendo todos, inclusive instituições, e principalmente os grupos afetados. Investigação fática prospectiva, ou seja, com olhar para o futuro, avaliando os acontecimentos institucionais. Cognição ampliada, programa de ação que vai fazer com que o juiz tenha a ampliação da matéria que ele vai conhecer naquele processo estrutural. D. Flexibilização e moldura do procedimento. Não haverá a necessidade de se ater de forma engessada a um procedimento pré-estabelecido em lei. É perfeitamente possível que, no caso concreto, ocorra a flexibilização nesse processo estrutural. Técnica avaliativa dos acontecimentos e dos resultados, com o objetivo de avaliar se as medidas estão sendo tomadas, têm sido suficientes e efetivamente têm assegurado a modificação dessa situação de dificuldade estrutural. Resultados negociados com as partes, invocando o princípio da cooperação e de técnicas consensuais de resolução de conflitos, destacando-se ali a negociação facilitada e a entidade de infraestrutura complexa. Método experimentalista de execução, que busca, com base em experiências estrangeiras ali no direito comparado, comitês técnicos, conversa com a atividade, com a coletividade, e com tudo isso, com esse emaranhado de entidades cooperando para um resultado, chegar a soluções e experimentar esses resultados atingidos. E, finalmente, a adoção de soluções flexíveis, estipulando-se metas e controlando os resultados, a ideia de decisões em cascata. E quando falamos, então, nessas características, nós temos, fundamentalmente, 6 ideias fundamentais. Primeiro, nós temos, no processo estrutural, uma violação sistemática ou continuada a direitos, um problema estrutural ou um estado de coisas inconstitucional, como já reconheceu o próprio Supremo Tribunal Federal. 2. Estado de fato das coisas não é estático, mas ele é dinâmico. Não temos uma situação definida, mas ela vai se alterando conforme o passar do tempo. 3. É prospectivo o estudo e não retrospectivo. Na verdade, foca não no que já existe, mas nas soluções que serão dadas para aquele caso daqui em diante. Ele é multipolar porque ele trata de vários atores e traz vários atores processuais e não apenas aquelas partes ali envolvidas. Ele é policêntrico ou multifatorial, atinge grupos, subgrupos e pessoas individualmente consideradas. E, finalmente, há uma complexidade inerente a esse litígio estrutural. E o Supremo Tribunal Federal ele já reconheceu o processo estrutural na DPF 347, em que ele reconheceu um estado de coisas inconstitucional no caso da violação sistemática e massiva aos direitos fundamentais das pessoas presas. E ele, naquela ADPF, reconheceu que esse estado de coisa inconstitucional demanda uma atuação cooperativa das diversas autoridades envolvidas, assim como das instituições e da própria comunidade, para o objetivo de que uma solução satisfatória pudesse ser tomada, o que não seria imediato, o que não seria naquele mês, naquele ano, mas
um conjunto gradativo de ações coordenadas de vários atores a fim de que possamos, no médio e longo prazo, solucionar esse estado de coisas inconstitucional. Naquela DPF, portanto, o Supremo determinou ao Executivo a elaboração de planos a serem submetidos à homologação do Supremo no prazo de 6 meses, voltados ao controle da superlotação carcerária e da má qualidade dessas vagas existentes. E, além disso, ordenou que o Conselho Nacional de Justiça deveria fazer estudos e disciplinar a criação do número de varas de execução penal proporcional ao número de varas criminais e ao quantitativo de presos. Portanto, medidas estruturais não imediatas e que seriam implementadas ao longo dos anos para que esse estado de coisas inconstitucional, para que esse problema estrutural inerente à situação dos presos e da afronta aos seus direitos fundamentais e humanos pudesse ser solucionado. Não com base em uma liminar, não com base em uma decisão de mérito, mas sim com base em medidas estruturais ao longo do tempo que possam efetivamente aprimorar e fazer cessar essas afrontas aos direitos fundamentais das pessoas aprisionadas.